não ter domínio próprio? Fique com a gente, vamos descobrir juntas a diferença desse fruto do Espírito quando você tem e quando você não o tem. Antes de entrarmos no assunto de hoje, quero pedir para que vocês possam dar like, se inscrevam no canal, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui dessa série que está sendo incrível. Espero que vocês estejam nos acompanhando, se não, é só dar uma olhada nos vídeos anteriores que tá incrível. É uma série que, para nós cristãs, o domínio próprio não deixa de ser tão importante e nos dá direção na nossa vida cristã. Então, bora pro assunto de hoje? Em Gênesis 4:7 nos diz: o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. O que está acontecendo aqui? Caim está sendo advertido por Deus por conta dos desejos do seu coração. A decisão de cumprir ou não o domínio próprio, de exercer o domínio próprio na vida de Caim, mudou completamente não só a sua vida, mas também de todos da sua família. Caim se deixou levar, se deixou dominar, ser dominado pelos desejos do seu coração e então provocou a morte do seu irmão e foi registrado então o primeiro assassinato da história. Então todos conhecem muito bem a história de Caim e Abel. E no entanto, Caim, com um desejo horrível em seu coração, provocou a morte de seu próprio irmão. Ele não teve domínio próprio, então deixou ser dominado pelo desejo do próprio coração. E isso causou a sua própria destruição. Então, percebe que tudo está relacionado aos desejos de satisfazermos as nossas próprias vontades. Todos os dias nós temos que escolher. Nós escolhemos se vamos à academia ou não, se vamos aceitar um determinado emprego ou não, se vamos a um determinado local ou não, a um determinado ambiente ou não, se vamos conhecer determinada pessoa ou não, nos relacionar com determinadas pessoas. Então, todas essas escolhas nos geram uma consequência. E todas elas são fruto da nossa capacidade de dominar ou não os nossos desejos. Então, quando me refiro a domínio próprio, a ter o autocontrole, não estou dizendo para eu ter o controle da minha vida por conta própria. Até porque isso me levará a motivações erradas, pois sempre buscamos satisfazer as nossas próprias vontades, o nosso próprio ego, fazer tudo por conta de nós mesmos. Então, assim, o nosso coração, ele é corrompido. Então, nós sempre vamos estar inclinados às coisas que não pertencem a Deus, que não vão ser nós não vamos estar satisfazendo a vontade do nosso Pai. Então, por isso, o autocontrole, ele não é propriamente humano. Por isso que Deus incluiu o domínio próprio como um dos frutos do Espírito, pois é somente no domínio do Espírito Santo que somos capazes, ele nos torna capazes de dominar as nossas próprias vontades, dominar a nossa carne. Se somos novas criaturas em Cristo Jesus,
então é porque o Espírito Santo está em nós. Então estamos sendo dominadas pelo Espírito e deixando o Espírito Santo agir sobre as nossas vidas, sobre as nossas escolhas, sobre os nossos desejos. Então, assim, quando nós estamos alimentando o Espírito de coisas eternas, de coisas do alto, é muito mais fácil dominarmos os nossos desejos. Por isso, a direção e o conselho do Espírito Santo nos direcionando a agir pela razão e não pela emoção ou a motivação é fundamental. Então, voltemos à nossa pergunta: o que é ter e não ter domínio próprio? Ter domínio próprio é ter a liberdade. E não ter domínio próprio é ser escravo dos próprios desejos. Então, quando você está sob o domínio próprio, você consegue manter o controle da sua vida de uma forma liberta, de uma forma livre. Você não se sente incapaz de dizer não a certas situações. Você se sente livre e sente paz. Então, quando você está sob o domínio próprio, sobre o Espírito, direcionando a sua vida, você sente paz em suas escolhas. Quando nós estamos sob o domínio do Espírito, deixando o Espírito Santo conduzir a nossa vida por intermédio de Cristo, nós passamos a viver uma vida agradável a Deus. E com isso, nós usufruímos da vontade do Pai aqui na Terra, que ela é sempre boa, perfeita e agradável. Apesar das circunstâncias, ela vai ser sempre boa, perfeita e agradável. E o Espírito Santo, ele tem um papel fundamental na nossa caminhada cristã, que é de nos capacitar para ser santas, rendidas a Deus. Então, quando nós entregamos o controle, a direção da nossa vida para o Espírito Santo, ele vai nos tornar capazes, mesmo diante da nossa incapacidade, ele vai nos tornar capazes. Então, que possamos ser, de fato, princesas, embaixadoras do reino de Deus aqui na Terra, que as pessoas possam olhar para a gente e ver que realmente nós temos uma vida que reconhece o senhorio de Deus por meio de Cristo. Porque sem Ele nós não poderíamos fazer e nem ser nada. Então, quando a gente sabe quem nós somos e por que nós temos que ter um estilo de vida completamente diferente do mundo, nós fazemos e vivemos de acordo com a vontade do Pai. E nós entendemos sobre esse amor e queremos fazer com que as pessoas reconheçam esse amor também. Que é um amor que nos traz paz, a paz que excede todo entendimento até diante das nossas escolhas, pois nós sabemos quem somos e por que nós estamos abrindo mão de tal coisa. E porque não é certo e porque aquilo não é errado, nós passamos a ter um discernimento de um todo. Então, ter a liberdade de viver completamente entregue às vontades do Pai, às vontades do Espírito Santo, é viver uma vida rendida e uma vida onde o Pai vai se agradar. Então,
se essa mensagem fez sentido para vocês, se tudo que foi falado até agora fez sentido realmente para vocês, que vocês possam pedir para o Espírito Santo sondar o coração de vocês, para que vocês possam viver de acordo com a vontade do Pai e ouvir o que o Espírito tem a dizer. Porque às vezes a gente tá tão cheio de informação, quer ouvir de outras pessoas, mas nunca paramos para ouvir de fato o que o Espírito tem a dizer. Aquilo que está machucando o coração do Pai. Em nossas atitudes, em nossas vontades, em nossos desejos. Então que Ele possa sondar o nosso coração para que possamos entender de fato qual é a vontade dele nas nossas vidas e o que é o melhor para ele na nossa vida. Então que possamos fazer essa oração de entrega realmente para o Pai. Nada melhor que ele para cuidar das nossas vidas, para nos dar direção nas nossas escolhas. Ele é o mais interessado em saber de todas as áreas da nossa vida e que nós possamos crescer como filhas, como princesas, crescer em espírito e em verdade. Então, se fez sentido para vocês, façam essa oração para que Deus possa sondar o coração, o seu coração, para que o Espírito mostre para vocês o que tem de errado, para que o Espírito as direcione em uma escolha, se vocês têm que fazer alguma escolha, se vocês estão prestes a fazer uma escolha muito importante na vida de vocês, pede direção do Espírito Santo. Ele vai responder, ele vai te direcionar. Porque é isso que o Pai quer. Ele quer que você fale. Mesmo ele sabendo, ele quer que a gente fale. Converse com ele. Se relacione com ele. Tenha intimidade com ele. E é isso. Que vocês possam compartilhar com as amigas de vocês. Se fez sentido para vocês, nos acompanhe nessa série incrível e outras que virão. Se inscreva no nosso canal, nos acompanhe nas nossas redes sociais, tem o link aí na descrição. E estamos aí com mais essa série incrível sobre domínio próprio.